Dubai acabou de dar um golpe que o Irã não esperava. Teherã está sufocando, não por mísseis ou bombas, mas por algo mais silencioso e muito mais sufocante. Por anos, o Irã encontrou maneiras de contornar as sanções ao se aliar a Dubai, que ajudou a manter sua economia viva, apesar da pressão dos Estados Unidos e de Israel. Essa parceria silenciosa era uma salvação essencial para o Irã. Tudo mudou quando as tensões no Golfo começaram, e o Irã cometeu um grande erro, ultrapassando um limite que não deveria. Esse erro agora começou a custar caro, podendo levar ao colapso final do regime iraniano. Para entender completamente o que está acontecendo, vamos explorar essa relação maluca entre Dubai e Teherã e ver o quão profunda essa conexão realmente é. Simplificando, Dubai tem sido a porta dos fundos do Irã há décadas. Esse sistema manteve o Irã funcionando quando outras rotas estavam bloqueadas. Desde as primeiras sanções dos Estados Unidos em 1979, o país ficou excluído das finanças globais. A situação piorou em meados dos anos 2000, com novas pressões sobre o programa nuclear, afetando bancos e vendas de petróleo. No papel, isso deveria ter desacelerado significativamente a economia do Irã, mas não desacelerou. E por quê? Porque Dubai entrou em cena como rota de fuga. Quando o mundo isolou o Irã do outro lado do Golfo, Dubai ofereceu portos abertos, sistema bancário flexível e um centro global de comércio que podia se ajustar discretamente quando necessário. Em 2010, mais de 8.000 empresas iranianas operavam nas zonas francas. O comércio entre os dois lados prosperou, chegando a cerca de 28 bilhões de dólares no seu auge. Em Deira, casas de câmbio faziam trocas de real por dólar em ruas secundárias. Em Jebel Ali, um dos portos mais movimentados do mundo, navios transportavam mercadorias iranianas não registradas. Esse relacionamento era tão produtivo que um ex-funcionário do Tesouro dos Estados Unidos chamou Dubai de centro mais importante da rede de evasão de sanções do Irã. Isso mostra como os Emirados Árabes Unidos se tornaram centrais para o Irã. Pense como isso funcionava na prática. Petroleiros da frota clandestina do Irã ancoravam em águas internacionais e transferiam a carga à noite para navios com documentação mais limpa. Os novos documentos diziam que o petróleo era de fonte neutra. Os navios iam ao porto de Jebel Ali, em Dubai, onde a carga era registrada como importação rotineira. O petróleo era vendido no mercado ou refinado localmente, e os lucros retornavam por uma rede de contas em Dubai. Ao mesmo tempo, eletrônicos, peças de automóveis e equipamentos médicos contrabandeados circulavam no sentido oposto. Componentes automotivos eram rotulados para uma fábrica nos Emirados Árabes Unidos e, após uma revenda rápida registrada, seguiam de caminhão pela fronteira. As reexportações de Dubai mantiveram as fábricas iranianas ativas após o fim dos canais oficiais. O sistema dependia da proximidade e rapidez e de uma cidade que prosperava como intermediária do Golfo. A relação entre as duas nações ia além do contrabando. O que fortalecia o sistema era a infraestrutura humana integrada em Dubai. Famílias iranianas não só passavam, mas se estabeleciam, comprando propriedades, abrindo lojas, gerenciando empresas marítimas e matriculando filhos em escolas locais. Nos anos 1990 e nos anos 2000, estimativas indicavam que a comunidade iraniana em Dubai variava de 150 mil a 300 mil pessoas, consolidada nos setores de comércio de ouro, têxteis, construção civil e marítimo. Cada salário, negócio fechado e mensalidade escolar integravam um fluxo financeiro que voltava ao Irã por remessas. Não era um canal clandestino escondido em becos. Isso fazia parte do tecido econômico da cidade, visível à luz do dia. O Irã não inventou o mecanismo, mas o dominou, transformando Dubai em uma das canais externos de sustentação mais eficientes da região. Sanções só funcionam quando o fluxo de dinheiro e mercadorias é cortado. Se esses canais seguem abertos, a pressão não é efetiva. Sem Dubai, a pressão sobre o Irã seria muito mais rápida e intensa. Dá para ver como tudo teria desmoronado logo. As fábricas não suportariam anos. Elas desacelerariam em semanas e parariam quando as peças acabassem. Hospitais sentiriam o impacto rapidamente, com prateleiras vazias e médicos improvisando sem suprimentos essenciais. Fora do Irã, o impacto também teria se espalhado. As linhas de financiamento para grupos como o Hezbollah, os Houthis e milícias no Iraque teriam sido reduzidas, limitando a capacidade de Teherã de projetar poder. Mas não foi isso que aconteceu. E o motivo é simples. Dubai permaneceu aberta. O sistema não fechou. O dinheiro seguiu por canais paralelos, o comércio encontrou rotas alternativas e a economia se manteve acima do limite.
Anualmente, de 16 a 28 bilhões de dólares em comércio sob sanções circulavam nessas redes, além de mais 6 a 7 bilhões em exportações não petrolíferas. Não era perfeito. Negócios fracassavam, os riscos eram altos e nada era garantido. Mas não precisava ser perfeito. Só precisava ser suficiente. E foi suficiente. Suficiente para manter as fábricas funcionando, mesmo que apenas no limite. Suficiente para manter os hospitais abastecidos, mesmo que só no nível básico. Suficiente para manter os aliados financiados e a influência intacta. Em um sistema sob pressão constante, essa pequena margem fez toda a diferença. E esse é o ponto principal. No meio de sanções pesadas, Dubai não eliminou a pressão. Simplesmente deu ao Irã espaço para respirar. E nesse ambiente, a diferença entre respirar e sufocar faz toda a diferença. E então chegou 2026, e isso mudou tudo. A guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã se espalhou pelo Golfo. E em um movimento que pegou muitos de surpresa, o Irã direcionou seus ataques contra os Emirados Árabes Unidos. Esse não era apenas mais um alvo. O país ajudou silenciosamente a manter a economia do Irã por anos, tornando o que veio depois ainda mais impressionante. Quando os ataques começaram no fim de fevereiro e seguiram em março, a reação foi imediata e previsível. Investidores recuaram, mercados caíram e a confiança começou a cair quase de repente. Os mercados de ações dos Emirados Árabes Unidos perderam mais de 120 bilhões de dólares, com o principal índice de Dubai caindo cerca de 16% em poucas semanas. Com o aumento das perdas, os efeitos atingiram outros setores. As negociações imobiliárias desaceleraram e os pregões esvaziaram nos alertas. O ritmo calmo e constante de Dubai começou a se desfazer. O que era estável tornou-se incerto e a imagem de porto seguro da cidade começou a desaparecer. No centro dessa mudança estava um erro claro. O Irã não só escalou o conflito, mas atacou o próprio sistema que o ajudava a sobreviver. Isso não foi um aviso simbólico, mas um ataque concentrado. Desde o início, os Emirados Árabes Unidos foram os mais impactados. Relatórios indicam que o país absorveu cerca de 63% do bombardeio iniciado em 28 de fevereiro. Esse dado impressiona, principalmente considerando o número de rivais do Irã na região. Em 2 semanas, mais de 450 mísseis balísticos e quase 2.000 drones foram lançados contra a infraestrutura crítica dos Emirados Árabes Unidos. Aeroportos, portos, terminais de petróleo e sistemas de energia foram alvos, gerando pressão simultânea em todos os principais setores. Quando os ataques começaram a atingir os alvos, a interrupção virou realidade. Algumas defesas resistiram, mas nem todas. O carregamento em Fujairah foi interrompido, desacelerando fluxos energéticos. Jabal Ali também perdeu ritmo, impactando o comércio. Muitos voos executivos foram cancelados devido ao aumento dos riscos no espaço aéreo, elevando a sensação de instabilidade. E à medida que cada uma dessas interrupções se somava à anterior, a imagem de Dubai como um centro global intocável começou a rachar em tempo real. Por pior que tudo isso fosse, a história não parou por aí, porque além da infraestrutura e dos números, havia também um custo humano. Pelo menos 12 civis foram mortos, cerca de 190 pessoas ficaram feridas e também houve baixas militares. E quando há perda de vidas, a situação muda novamente. Agora não se trata só de economia ou estratégia, mas de segurança, confiança e o quão seguro um lugar é. E quando esse senso de segurança começa a se romper, tudo mais começa a mudar junto. Essa traição marcou o verdadeiro ponto de virada. Irã tratava Dubai como um parceiro que sempre permaneceria aberto. Não importava o quão tensas as coisas ficassem, Teherã assumia que os negócios sobreviveriam à política. Mas assim que os ataques aconteceram, esse cálculo desmoronou. O Irã havia cruzado um limite interno com os Emirados Árabes Unidos. O Irã basicamente queimou a única ponte que ainda precisava atravessar. E os Emirados Árabes Unidos decidiram puni-los severamente por isso. Esse tipo de autossabotagem por parte do Irã fechou opções mais rápido do que qualquer sanção ocidental distante jamais conseguiu. Mesmo com essas ações agressivas, os Emirados Árabes Unidos mantiveram postura de contenção. Enquanto o Irã lançou centenas de mísseis e drones contra o vizinho, um claro ato de agressão, os Emirados Árabes Unidos não reagiram com força militar. Em vez disso, concentrou-se em fortalecer suas capacidades defensivas e estreitar seus laços econômicos com aliados. A disparidade evidencia o Irã como agressor, optando pelo confronto, enquanto os Emirados Árabes Unidos buscam estabilidade e segurança de forma pacífica. Então, o que os Emirados Árabes Unidos fizeram em vez de revidar?
Fizeram o de sempre, recorreram às finanças e mostraram seu poder econômico. Tudo começou discretamente no início de março, e depois disso, não parou. Relatos indicam que bilhões em ativos iranianos foram congelados em bancos dos Emirados Árabes Unidos, e não eram apenas contas privadas paradas. Esses fundos eram ligados ao regime, com empresas de fachada ocultando comércio ilícito e reservas secretas que mantinham discretamente as redes de Teherã ativas. Quando essas contas foram bloqueadas, não era só dinheiro retido, era como cortar o oxigênio. A pressão então se espalhou rapidamente. As autoridades atuaram em várias frentes simultaneamente, tornando a resposta coordenada e deliberada. Casas de câmbio tradicionais passaram a sofrer forte fiscalização. Não eram operadores de pequeno porte. Esses canais transformavam silenciosamente as vendas de petróleo do mercado negro em dinheiro. Depois ocorreram as batidas policiais. Em toda Dubai, equipes de segurança entraram em ação e prenderam dezenas de cambistas ligados diretamente às redes do IRGC. Eram operadores de confiança, pessoas que haviam construído relacionamentos ao longo do tempo e sabiam exatamente como movimentar dinheiro sem chamar atenção. Removê-los não foi algo aleatório, foi uma ação precisa. Quando eles se foram, o sistema não só desacelerou, mas começou a quebrar, já que aquelas casas de câmbio eram mais que negócios, eram elos de ligação. Elas ligavam a venda de petróleo ao dinheiro, o dinheiro à logística e a logística às operações em terra. Elimine-as e toda a cadeia enfraquece. O dinheiro para de fluir, pagamentos atrasam e acordos desmoronam. Esse efeito dominó se espalha rápido, especialmente quando esses fundos envolvem armas, combatentes e operações externas. Paralelamente, a repressão atingiu o setor empresarial. Dê uma olhada nisso. Em uma medida abrangente, os Emirados Árabes Unidos supostamente começaram a cancelar residências e vistos de cidadãos iranianos que estão atualmente fora do país, incluindo titulares de vistos dourados de alto valor com investimentos em negócios e propriedades. Instituições do Irã em Dubai agora enfrentam fechamentos. Escolas foram fechadas e o hospital iraniano teriam encerrado operações. A presença consular de Teherã está sendo reduzida ao mínimo. Escritórios dessas redes foram lacrados, muitas vezes sem aviso. Empresas que atuavam há anos se viram excluídas. Vistos, inclusive dourados de longa duração, foram revogados, impedindo iranianos de viver e atuar livremente. As renovações pararam, deixando presos fora do país e outros tentando se adaptar. Instituições antes estáveis esvaziaram com mais restrições e menos atividade. É aqui que tudo começa a se conectar. Cada medida não apenas aumentava a pressão, mas a multiplicava. Ativos congelados permitiam circulação de dinheiro. Casas de câmbio fechadas impediam conversão de moeda. Empresas fechadas reduziam rotas comerciais. Vistos mais restritos resultaram em menos pessoas para manter o sistema. E quando isso ocorre simultaneamente, outra coisa assume o controle. Incerteza. Mesmo as partes do sistema que funcionavam já não pareciam estáveis. As empresas em operação enfrentavam verificações frequentes, auditorias longas, seguros mais caros e atrasos em todas as etapas. Cada remessa ficava mais cara, cada transação demorava mais. E com o tempo, esse atrito se acumula. Se está gostando de ver a meu principal canal de sobrevivência do Irã sendo cortado, deixe o like e se inscreva, pois os melhores cortes ainda virão. Vamos continuar. O que piorou para o Irã é que Dubai sempre foi próxima, rápida e eficiente. Essa proximidade era uma vantagem, mas com um sistema mais rígido virou fraqueza. Navios mudaram rotas, gastando mais combustível e seguindo rotas mais longas. Novos registros empresariais atraíram escrutínio e operações de fachada passaram a chamar atenção. E de repente, o que antes era um canal de sobrevivência estável e confiável se transformou em algo bem diferente. Um labirinto de atrasos, custos crescentes e riscos cada vez maiores. Como tudo ocorria além das sanções ocidentais já existentes, o impacto foi ainda maior. No fim, isso não é apenas mais uma camada de pressão. Isso atinge o núcleo da sustentação do Irã. E por isso, o efeito é diferente. O impacto já aparece rapidamente, e dentro do Irã, o choque foi quase imediato. Com bilhões em ativos congelados e canais de moeda de Dubai cortados, o real despenca rapidamente. Atualmente está sendo negociado a cerca de 1.470.000 por dólar no mercado paralelo, o nível mais fraco já registrado. E à medida que a moeda enfraquece, tudo o resto começa a acompanhar. A inflação, que já estava acima de 42% no final de 2025, agora ultrapassou 50%.
E isso não fica só no papel. Isso aparece no dia a dia, semana após semana. As famílias percebem primeiro e as economias perdem valor rapidamente. Os preços do pão sobem mais 18%, enquanto o arroz aumenta 12% só no primeiro trimestre. E à medida que os preços sobem, a oferta começa a ficar mais restrita. Medicamentos e peças de reposição que antes vinham por Dubai estão começando a desaparecer das prateleiras. Isso, por sua vez, afeta a produção. Os Emirados Árabes Unidos também não escapam desses impactos. Cortar o capital iraniano tem custo e os efeitos já surgem. O mercado imobiliário enfraqueceu, com transações caindo 12% no primeiro trimestre de 2026 e queda de preços em área-chave. O turismo foi afetado, com a chegada de visitantes caindo 8% desde o início. Não surpreende, pois ninguém quer visitar um lugar atingido por bombas, por mais bonito que seja. Os mercados e ações foram fortemente impactados. Bilhões sumiram do sistema e o principal índice de Dubai caiu cerca de 16%. Essa pressão não é unilateral, mas a diferença está na resposta. Mesmo com perdas, os Emirados Árabes Unidos seguem avançando, pois para eles, o cálculo mudou. A segurança nacional agora supera o conforto comercial. Manter-se aberto sob ataque não é mais força, mas vulnerabilidade, o que atrai mais pressão. Por isso, fizeram sua escolha. Aceite o impacto econômico agora, proteja o sistema no longo prazo e feche a porta que estava aberta. Mas como o Irã chegou a esse ponto? Essa é a verdadeira questão, pois isso não surgiu do nada. A decisão de atacar os Emirados Árabes Unidos faz parte de um contexto maior que se desenvolve há anos. Ao observar o padrão, tudo faz sentido. Os Emirados Árabes Unidos estreitam laços militares e econômicos com os Estados Unidos. O país construiu laços discretos, porém evidentes com Israel. Para Teherã, tudo isso foi se somando. Com o tempo, Dubai deixou de parecer só um parceiro comercial e passou a mostrar alinhamento com os maiores rivais do Irã. Quando essa percepção se firmou, o relacionamento mudou. O Irã deixou de ver os Emirados Árabes Unidos como neutros e passou a considerá-los parte de um sistema maior contra ele. Para Teherã, os Emirados eram um centro de influência americana no Golfo, conectando inteligência, logística e finanças. Cada acordo de defesa com Washington reforçava isso. Cada exercício com aliados ocidentais reforçava isso. E cada sinal de coordenação com Israel empurrava ainda mais. Do lado do Irã, não era algo aleatório, mas calculado. Com essa mentalidade, atacar os Emirados Árabes Unidos não era apenas uma questão de retaliação. Era uma forma de enviar uma mensagem a um vizinho que, aos olhos do Irã, havia ultrapassado um limite. Um país antes beneficiado por anos de cooperação econômica, agora era visto como parte de uma ameaça crescente. E é aí que os ataques ganham um significado diferente. Eles não tinham apenas o objetivo de causar danos, mas também de enviar um sinal. Ao lançar centenas de mísseis e drones, o Irã queria mostrar que países do Golfo não podiam contar com o apoio dos Estados Unidos ou de Israel e se sentir intocáveis. Essa era a ideia. Se você se opuser a nós, sofrerá as consequências. Paralelamente, o Irã buscava prejudicar a imagem de Dubai. Ao longo de anos, a cidade se construiu como um centro seguro e estável, onde os negócios podiam fluir livremente. Os ataques visavam desafiar essa imagem, atingir a infraestrutura, interromper atividades e abalar a confiança. Investidores hesitam, mercados reagem e a sensação de segurança se perde. Não foi só uma ação militar, mas também pressão econômica aplicada de outra forma, uma estratégia baseada no choque. Teherã não só reagia, mas buscava influenciar comportamentos. Queria dissuadir potências de controlarem o Golfo, escolhendo os Emirados Árabes Unidos como palco. E é isso que torna esse momento tão marcante. O Irã acabou mirando no próprio sistema que o ajudava a sobreviver. Tudo para enviar um aviso a todos que estavam observando. Essa postura mais rígida não se limita a contas bancárias e vistos. Ela naturalmente se estende para decisões estratégicas maiores. E essas decisões agora estão remodelando a região. Você pode ver isso na forma como os Emirados Árabes Unidos estão lidando com o Estreito de Hormuz. Eles não estão mais apenas assistindo de fora, estão se envolvendo mais nos esforços para manter o estreito aberto, mesmo que isso signifique coordenar ações navais. Simultaneamente, pressiona na ONU por resolução do capítulo 7 para autorizar o uso da força para manter livres as rotas marítimas e revisa seu papel como remoção de minas, escoltas navais e apoio logístico a uma coalizão internacional. É uma grande mudança quando se olha em perspectiva.
O país construiu sua reputação no comércio e estabilidade, não em patrulhas e segurança marítima. Agora, o mesmo país que antes apoiou economicamente o Irã cogita ajudar a impedir que o Irã controle um dos pontos de estrangulamento mais importantes do mundo. A decisão do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz causou uma crise global. Aqui a pressão começa a se espalhar além do Golfo. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por essa passagem estreita. Quando ocorre uma interrupção, os efeitos são imediatos. Petroleiros ficam retidos ou desviam pela África, acrescentando semanas ao prazo de entrega e consumindo milhões a mais em combustível. Os prêmios de seguro para embarcações no Golfo subiram 300%, com algumas transportadoras pagando milhões só para garantir a passagem. A 5ª Frota dos Estados Unidos e marinhas aliadas enviaram porta-aviões e destroyers para patrulhar e remover minas, mantendo parcialmente as rotas abertas. Mesmo com essa presença, a ameaça de drones, mísseis e minas navais no Irã continua a sufocar a artéria que conecta o Golfo ao mundo. Quando essa pressão se acumula no mar, os efeitos são imediatos. Os preços do petróleo subiram para mais de $110 por barril, impactando consumidores da Europa à Ásia. Fábricas acumulam combustível e peças, enquanto governos buscam fontes alternativas e suprimento. Empresas de navegação relatam atrasos de 10 a 14 dias em viagens redirecionadas, e as pressões inflacionárias globais crescem com o aumento dos custos de transporte. O que começa como um confronto no Golfo começa a aparecer no dia a dia, com contas de combustível mais altas e aumento nos preços dos alimentos. No entanto, os Emirados Árabes Unidos estão em uma posição única para responder a essa mudança. Com mais de 1,5 trilhão em fundos soberanos e sendo um centro logístico global, pode financiar operações da coalizão com as garantias de seguro e oferecer apoio naval e logístico para manter o Estreito de Hormuz aberto. Ao pressionar por uma resolução na ONU que autorize o uso da força e investir em missões de desminagem e escolta, os Emirados Árabes Unidos mostram que não querem mais ser anfitriões silenciosos. Age como um país da linha de frente, decidido a romper o bloqueio do Irã. E essa combinação de força financeira e intenção estratégica é o que redefine o equilíbrio de poder no Golfo. Portanto, a direção está clara. Os Emirados Árabes Unidos não estão mais desempenhando o papel de anfitrião silencioso. Age como um país que sofreu um golpe e evita outro, fechando o sistema que antes sustentava o Irã. Durante anos, o Irã tratou Dubai como um parceiro permanente, um lugar do qual sempre poderia depender. Essa suposição não é mais válida. Essa parceria acabou e a pressão está aparecendo em todos os lugares, desde salas de reunião até rotas de navegação e redes financeiras em toda a região. E o motivo de ter atingido tão forte é simples. O sistema no qual o Irã confiava nunca foi escondido. Ele operava à vista de todos, e agora esse sistema está sendo desmontado peça por peça. Enquanto o mundo enfrenta o choque nos postos de gasolina, os iranianos comuns sofrem cortes ainda mais profundos perto de casa, apesar de antes considerarem Dubai uma segunda casa. Famílias construíram escolas, geriram hospitais e criaram comunidades que trouxeram estabilidade fora do Irã. Essa conexão era profunda, mas assim que os ataques com mísseis começaram, toda essa camada de confiança começou a se desfazer. Os Emirados Árabes Unidos cancelaram milhares de vistos de residência e negócios de iranianos, afetando diretamente a comunidade que prosperava em Dubai. Famílias que viveram lá por décadas agora estão presas no exterior ou podem perder o status legal. Empresários interrompem planos de expansão e buscam novas bases fora dos Emirados. Instituições que uniam os lados agora estão sendo fechadas. Esses fechamentos foram deliberados, não aleatórios. O hospital iraniano, que atendeu milhares desde os anos 70, foi fechado em meados de março, incluindo a emergência. Isso já enviou uma mensagem forte. Depois, várias escolas iranianas foram fechadas, placas removidas e ônibus parados. Depois vieram os espaços comunitários. O clube iraniano e outros centros presentes há décadas foram fechados, não de forma discreta. Foram ações simbólicas e visíveis, mostrando que os Emirados Árabes Unidos não abrigariam mais redes do país que os atacou. Desde então, os impactos foram imediatos e pessoais. Pais buscam novas escolas para os filhos, enquanto famílias que usavam hospitais procuram outras opções de atendimento. Empresários que atuavam nas zonas francas de Dubai agora lidam com fiscalizações mais rígidas, atrasos e maior incerteza. Alguns estão sendo obrigados a dividir as operações entre diferentes cidades, apenas para sobreviver. Ao mesmo tempo, as redes informais que mantinham o comércio de pequena escala vivo ficaram em silêncio. E esse silêncio diz muito, porque o que realmente está se rompendo aqui é a confiança.
Relações que levaram décadas para serem construídas estão começando a desmoronar em questão de meses. Alguns iranianos decidem partir de vez. Outros permanecem, mas sob vigilância constante, cientes da mudança no ambiente. Enquanto isso, os Emirados Árabes Unidos enviam uma mensagem além da comunidade iraniana. Está mostrando ao seu próprio povo e ao mundo em geral que não vai simplesmente absorver ataques e continuar como se nada tivesse acontecido. Isso é importante para a forma como o país é visto. Investidores em Londres e Singapura veem um Estado que defende a estabilidade, sem ignorar riscos. Vizinhos do outro lado do Golfo veem um centro comercial definindo limites claros, evitando conflitos. Juntando tudo, a mudança é clara. O Irã já utilizou Dubai para reduzir o efeito das sanções e dependia dessa ligação para continuar operando. Essa conexão está se rompendo, e o isolamento vai além de contas congeladas ou escritórios fechados. Ele surge em vidas interrompidas, comunidades desfeitas e meios de subsistência subitamente incertos. Tudo começou com uma decisão que mudou tudo. No fim, a história volta à parceria original, e por que perdê-la muda tudo. Dubai nunca foi só mais uma cidade para o Irã. Era a solução alternativa que fazia as sanções parecerem suportáveis, oferecendo acesso, liquidez, proteção e oxigênio comercial em um só pacote conveniente. Ao se voltar agressivamente contra os Emirados Árabes Unidos, Teherã fechou sua saída e forçou um acerto de contas. O Irã mordeu a mão que o alimentava e Dubai apenas tirou a carteira. Se isso mostrou para você como linhas de apoio e lealdades podem se romper rapidamente, aperte o botão de curtir e se inscreva para mais análises que realmente vão direto ao ponto.